obrigado, Rafael, muito obrigado. Eh, Vou partilhar aqui rapidinho a tela, a ver se dá certo aqui. Se está bem aí partilhada? Dá para ver? Bem, por que esse tema me interessou muito? Não é porque eu seja muito fã das terapias comportamentais ou da terapia baseada em processos, sino porque principalmente essa supostamente é a terapia que hoje em dia é a última moda, né, das terapias baseadas em evidência. Como falando aqui, a ciência é o máximo do máximo do máximo. Então, eu queria mostrar como o máximo do máximo de hoje é um caminho para a psicologia atomista. Ela tenta fazer de modo imperfeito, bem imperfeito, o que a psicologia atomista já faz de modo muito mais desenvolvido. Então, é como que esse caminho da psicologia moderna, especialmente da PBT, a terapia baseada em processos, esse caminho mostra a atualidade da psicologia atomista, tá? Para isso, vamos fazer um pouquinho de história. Então, aqui propomos um argumento provocador, então, e ao mesmo tempo promissor, especialmente para psicologia atomista. Mostramos que a terapia baseada em processos tenta ser um metamodelo, um modelo integrador de outros modelos, que busca partir de uma estrutura natural, ou podemos dizer universal, que englobe, de algum modo, as outras estruturas, e isso é o que faz muito melhor a psicologia atomista. Bem, então a psicologia atomista, longe de ser um modelo superado pela ciência moderna, e não é apenas hoje relevante, mas talvez é o modelo mais profundo, coerente e integral para fundamentar uma prática clínica que seja verdadeiramente humana, realista e integradora. E isso que quero mostrar com esta palestra. Vamos fazer um pouquinho de história. Então, a psicologia, ela começou da filosofia, só que de uma filosofia que já era limitada, era a filosofia moderna de Descartes, dualista. Ela não tinha toda essa profundidade iremórfica que mostra a psicologia atomista, mas ainda assim ela conservava uma espécie de antropologia e uma noção de interioridade e de subjetividade. Então, de algum modo, esses primeiros psicólogos não negavam essa estrutura interior e eles tentavam explicar essa relação entre a estrutura interior e a estrutura exterior do corpo, né? Assim foi que os primeiros eh, psicólogos experimentais, falamos de Wilhelm Wundt e William James, os dois tinham essa concepção de matéria e corpo, de matéria e espírito, podemos dizer, ou interioridade, subjetividade, e tentavam fazer essa correlação. Não matavam a interioridade, senão que tentavam correlacioná-los. O problema deles, a briga deles, era que se a estrutura física que se relacionava com essa interioridade, se era fixa, como o estruturalismo de Bunge, ou se era flexível, como o funcionalismo de William James. Depois, com Freud, teve uma reviravolta, porque aí nasceu a psicologia clínica. Então, ele estava muito mais voltado para a intervenção clínica. E meio que essa parte mais interior, essa antropologia, já não era tão científica, carecia de um fundamento estrutural sólido, universal, científico. Era mais narrativa simbólica, mitológica, pulsional, que muitas vezes mais literária do que científica, tá? Depois, com Skinner e o behaviorismo radical, foi ainda pior, porque ele realmente quis destruir toda interioridade, toda estrutura interior. O ser humano não tinha nenhuma estrutura interior, simplesmente todo era comportamento, porque ele queria que a psicologia tivesse o rigor das ciências naturais e por isso ele de algum modo queria cortar tudo que não seja observável. E assim ele caiu num reducionismo muito grande, uma chamada cama de Procusto, né? Procusto, aquela personagem mitológica que tinha uma cama, morava no bosque e aquele que ele raptava colocava na cama. Se a pessoa era maior que a cama, cortava as pernas, não? Ou a cabeça. E se era menor, esticava a pessoa. Então, todo tinha que encaixar com sua cama de Procusto. E assim,
para Skinner, a mesma coisa. Tudo que não seja comportamento era cortado. E assim, inteligência, afetividade, qualquer potência interior da alma era cortado porque não era comportamento. Aí, então, com Skinner caímos no mais baixo, podemos dizer, em quanto a uma estrutura antropológica. Só que depois a psicologia continuou e já com as terapias cognitivos comportamentais tivemos uma volta a ter uma estrutura. Aaron Beck, junto com outros cognitivistas, falaram que não existe só comportamento, senão também existem coisas interiores como pensamentos, crenças, esquemas cognitivos, motivação, emoção. Então, ele volta a ser internalista, como falavam. Internalista é uma palavra que falam os behavioristas para falar que é uma coisa errada. Ah, ele é internalista ou ele é mentalista. Coisas que para os behavioristas de Skinner não existem. Ainda que depois vou confessar que existem pensamentos, porque mas ele vai falar que todo é comportamento, todo é comportamento. Bem, então, já com Aaron Beck, teve um voltar a querer ter uma estrutura objetiva, né, da interioridade humana. Com a terceira onda das terapias cognitivas comportamentais, essa estrutura ficou mais complexa. Terceira onda são toda essa integração de terapias como dialética comportamental, analítica funcional, focada na compaixão, mindfulness, ativação comportamental, terapia do esquema, aceitação e compromisso. Aí começaram a reconhecer estruturas como afeto, como além do pensamento, selfie, estruturas mentais ou estruturas interiores antropológicas fixas, que já eram reconhecidas também pela psiquiatria. Que aconteceu? Com tudo isso, com todas essas teorias e essas estruturas, era necessário um metamodelo integrador. Se cada uma dessas era um modelo de ser humano, um modelo, eh, se precisava de um metamodelo, quer dizer, uma concepção antropológica estável que integrasse de modo objetivo todas as práticas, clínicas baseadas em evidência. O DSM é um metamodelo, só que é um metamodelo superficial, porque ele não chega a ter uma estrutura, senão que se fica só com o efeito, fica só com o fenômeno, que seria um sintoma, mas não fica com uma estrutura interior. Então, aí nasceu, como podemos dizer, as práticas contextuais e especialmente a terapia baseada em processos, que hoje falam que poderia ser chamada uma quarta onda das terapias cognitivo-comportamentais. Que pretende essa terapia baseada em processos? Pretende criar um metamodelo, uma estrutura antropológica, podemos dizer, interior, universal. Ela tem um nome para isso. Ela fala que é nomotética. Nomotética significa que é uma lei universal. Nomos é lei. Mas que se realiza de modo singular e contextualizada. Eles falam que é idiomático isso. Idios significa individual, a pessoa. Então, vou falar que a PBT, a terapia baseada em processo, é ao mesmo tempo nomotética e idiomática. Por isso que Hayes inventa um nome que chama idionômica. Unifica nomotética com idiomática e idionômica. Quando eu vi isso pela primeira vez, falei, isso é a psicologia atomista, só que muito mais profundo. Porque a psicologia atomista é um metamodelo antropológico muito mais profundo do que deles, muito mais profundo, mais claro, e que é universal, é nomotético, mas que considera todas as características particulares do idionômico. Então, isso faz muito melhor. No modelo deles, eles têm cognição, modelo interior, afeto, atenção, selfie, motivação, que tem a ver com a vontade, e também comportamento, como tem todos os outros modelos exteriores, tá? Aqui está o modelo deles, tá? Então, eles vão
não somente como a TCC original tinha só a parte de cognição, eles agregam afetivo, que nós podemos ver que Santo Tomás é toda essa parte eh, afetiva do concupiscível, do irascível, tá? Ele agrega na parte motivacional, tá? Que é o que nós chamamos de vontade e tudo que vem da vontade. Eles agregam a parte de self, que é essa parte que nós chamamos de personalidade, tá? Não de um modo tão profundo como a psicologia atomista, mas é um caminho para. Tá? Bem, então, é, então aqui se vê uma convergência notável entre o que quer fazer a PBT, a psicologia baseada em processos, com o que já faz a psicologia atomista, de modo muito mais eficiente. A psicologia atomista tem uma estrutura muito mais profunda e universal. Razão, vontade, apetite sensível, sentidos internos, entre outros. É um modelo mais objetivo, é mais estável, porque é universal, é mais realista e não se limita a um fenômeno. É uma estrutura ontológica. Por isso que podemos dizer que essa tentativa da psicologia contemporânea, psicologia baseada em evidência, a última moda, mostra a atualidade da psicologia atomista. Como a psicologia atomista é se a PBT pretende ser um metamodelo, a psicologia atomista é um metamodelo muito mais profundo, integral e abrangente. Bem, então vamos. Por que estou falando tudo isso? Para entender isso, vamos aprofundar um pouquinho na psicologia atomista, porque muitas vezes ela não é bem conhecida. Muitos criticam a psicologia atomista, falando: a psicologia atomista é uma psicologia positiva, ela só é virtude, só uma pessoa que está bem. Eu recomendo, vai praticar a psicologia atomista. Mas aquele que está doente mesmo, aquele que é doente mental, aquele que tem uma patologia, não, esse não, porque a psicologia atomista não é para ele, não. Eu vou mostrar que sim, que a psicologia atomista é um metamodelo o mais eficiente em psicologia para você tratar qualquer transtorno psicológico. Bem, então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. O professor Martínez Chavarria, ele fala que todos os autores das diversas abordagens, além de uma fenomenologia, ou ele chama também de caracterologia empírica, há uma concepção, uma estrutura essencial, que é ao mesmo tempo antropológica e ética, e que todos chamam como teoria da personalidade. Então, toda abordagem psicológica tem uma teoria da personalidade. A mais fraquinha de todas é a do Skinner, mas tem também. Aqui está o texto do professor. Em quase todos os autores, ora mencionados, ele menciona um monte aí, juntamente com a descrição empírica, dá-se uma interpretação desses fatos que parte de uma concepção da estrutura essencial do ser humano e de seu dever ser, vale dizer, de uma antropologia e, sobretudo, de uma ética, embora estas nem sempre venham explicitadas como tais, ocultando-se todavia sob o nome de teoria da personalidade. Então, toda a psicologia pretende ter uma ética, pretende ter um modelo, mas nenhum modelo é tão profundo como o modelo tomista, o metamodelo tomista, tá? Então, dentro desses modelos clínicos, modelo da TCC, modelo da comportamental, modelo da psicanálise, modelo de tal terapia, de tal outra, a PBT, a terapia baseada em processos, pretende ser um metamodelo. Ele fala, vamos juntar toda essa terapia e vamos mostrar que meu metamodelo, que minha antropologia é uma antropologia universal, profunda, esquemática, clara, essencial, internalista e que consigue dar esse transfondo antropológico para qualquer prática terapêutica. Isso é o que eles pretendem. E por isso que eles falam que o metamodelo deles é nomotético, quer dizer, é universal, nós chamaríamos em filosofia atomista, e ao mesmo tempo é ideonômico, quer dizer, ela vê todas as circunstâncias particulares e sua relação. Bem, mas nisso ela perde muito para a psicologia atomista. A psicologia atomista é o melhor metamodelo clínico. Por quê? Porque é o mais integrador, é o mais profundo,
é o mais objetivo, é o mais universal. Ele é capaz de associar todas as abordagens verdadeiras e todas as técnicas eficientes de um modo unitário, coerente, né? A psicologia atomista, então, fornece um quadro de referência profundo, universal, integrador, muito mais do que a PBT, para que todas as técnicas e concepções verdadeiras possam ser compreendidas, avaliadas e aplicadas adequadamente. Então, vamos ver um pouquinho características desse metamodelo atomista. Ele, primeiro, é objetivo, pois parte de uma realidade natural. Já tem muitos modelos que não são objetivos, que são subjetivos, que eles vão, a sua concepção de ser humano, de normalidade, de patologia, é subjetiva. O modelo atomista é objetivo. Ele é integral, quer dizer, não é reducionista. Ele considera todas as dimensões do ser humano, biológica, psicológica, espiritual, comportamental. Dentro da psicológica, a parte afetiva, a parte intelectual, todas as facetas do ser humano, inclusive toda a sua interação com a sociedade, com o ambiente, todo é reconhecido em uma prática psicológica atomista. Ele é o mais profundo, porque não fica só com a aparência, ele vai até a causa, né? Ele vai no interior da alma, onde tem os atos que são produzidos por potências ativas, como a inteligência e a vontade, pelas paixões, nos hábitos. Então, é o mais profundo, que chega até o profundo da alma. Ele é natural, por quê? Porque se baseia nos princípios universais da natureza humana. Como quando Echevarría fala que aqueles que ficam só com a estatística, todo mundo, a estatística fala que o ser humano é assim. Mas se todo mundo estivesse doente de uma doença, de uma pandemia, a estatística falaria que essa doença é própria da natureza humana, e não é. A psicologia atomista sabe diferenciar isto de natureza humana e isto não é. Ainda que se aplique a muitas pessoas, não é natureza humana. Ele é diferencial porque é capaz de distinguir e corrigir isto é normal e isto é anormal ou patológico. Tem muitas abordagens que têm medo de falar, isto é anormal. Tem medo, como que vai ofender alguém. A psicologia atomista é bem realista, então diferencia. Isto não é normal, isto não está funcionando bem. Ela é individual, no sentido de que consigue perceber não somente a universalidade da natureza humana, sino como ela se realiza de modo singular neste sujeito, em João, em Pedro, em Maria. Ela também é contextual, porque ela consegue não somente ver o individual da pessoa, sino todas as variáveis que vão influenciar em uma determinada disposição, comportamento ou doença. Esta pessoa tem tal doença porque tem estas 8 variáveis que estão interferindo na sua vida. E você tem que tratar as 8, não as 7, não as 6. Então, ela é contextual. E, por último, ela é teleológica, coisa que falta quase a todas as abordagens. O que significa teleológica? Que ela vê não somente a natureza humana, sino aonde deveria chegar a natureza humana para chegar à sua perfeição. E isso, todas as outras abordagens perdem para a psicologia atomista. Né? Bem, aqui então, simplesmente já indo já mais para o fim, estas são algumas das estruturas da psicologia baseada em processos e como elas se integram de modo mais profundo na psicologia atomista, tá? Então, por exemplo, elas falam de selfie. Quando você vai estudar o que é o selfie, é o que na psicologia atomista seria a integração da personalidade com inteligência, vontade, memória, consciência. Quando eles falam de cognição, na psicologia atomista nós falamos de inteligência e de cogitativa, seja uma cognição espiritual, mais de inteligência, ou mais de percepção, como é a cogitativa. Quando eles chamam da atenção, o foco, na, na psicologia atomista nós falamos mais de percepção, e também do foco do juízo. Temos dois tipos de percepções na psicologia atomista. Dois tipos de intuições. A intuição perceptiva, que é de uma parte mais animal, podemos dizer, e a intuição judicativa, que é o juízo intelectual sobre uma realidade. Afeto manifesta toda essa parte dos apetites, das paixões, que estão
englobados na potência concupiscível e irascível, moldados pelas virtudes, como vamos ver depois. Motivação é todo o impulso de apetite racional, que nós chamamos de vontade. E, bom, comportamento é efeito de tudo isso, como vemos. Então, vemos que todas essas características, toda essa estrutura que pretende, que é o mais moderno da psicologia de hoje, o mais moderno da psicologia baseada em evidência é o que nós chamamos de terapia baseada em processos. E essa terapia, a estrutura básica dela, é inferior à estrutura de Santo Tomás. Ela pretende ser boa, mas ela não é tão perfeita como a estrutura tomista. Então, a estrutura tomista, ela é bem profunda. Ela faz a distinção, por exemplo, entre o sujeito e suas potências, o alma e suas potências. Dentro das potências, ele vai fazer a distinção entre a parte espiritual da potência, que chama de faculdade, e o órgão, né? Porque ela é ilemórfica, a forma e a matéria. Então, Santo Tomás vai ter essa perspicácia. Dentro das potências, ele vai dividir entre potências cognitivas, como são os sentidos externos, os sentidos internos, e inclusive a inteligência. Entre a parte afetiva, Santo Tomás vai dividir entre apetites sensitivos, como concupiscível e irascível, e o apetite intelectual, que chamamos de vontade. E também vai fazer referência ao comportamento humano. Ou seja, a estrutura atomista é muito mais profunda e muito mais natural, né? Por último, Santo Tomás não só fica mostrando a estrutura das potências ou das faculdades da alma, ele também vai dividir entre essas faculdades e potências e seus atos. Uma coisa é a potência e outra coisa é o ato. E também vai mostrar que existem hábitos, porque uma potência tem um leque de ação. Hoje em dia se chama de, eh, eles chamam de repertório comportamental. Bom, Santo Tomás falava muito simples. Cada potência, ela tem uma capacidade para muitos tipos de atos. Muitos tipos de atos. O hábito vai ser aquilo que vai fechar um pouquinho esse leque e vai fazer que essa potência se faça forte em, eh, em fazer um tipo de ato. De todo o leque que ela pode fazer, vai fazer um tipo de ato. Se esse hábito é uma virtude, vai ser o ato mais perfeito. Se esse hábito é um vício, esse ato vai ser mais imperfeito, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que pode, que está, que tem um concupiscível, tá? Que busca o prazer, concupiscível. Se essa pessoa tiver a virtude da temperança, essa virtude vai fazer que, de todo esse leque de atos que pode fazer a pessoa impulsionada pelo concupiscível, ela vai fazer os melhores atos em ordem a controlar esse apetite concupiscível, tá? Bem, então, conclusão, para concluir aqui. Diante do que foi exposto, é possível afirmar que os processos da psicologia baseada em processos não contradizem totalmente, mas que se aproximam ou tentam de se aproximar-se de modo mais, ainda que de modo superficial, as estruturas fundamentais da antropologia e psicologia atomista. Então, os conceitos hoje formulados em termos de processos funcionais, como flexibilidade psicológica, regulação emocional e tudo isso, já se encontram na doutrina de Santo Tomás. Eles se encontram baixo o nome de atos, que esses atos fazem referências a potências ativas e que são regulados pelos hábitos, tá? Portanto, nesse sentido, o metamodelo tomista, o modelo de modelos, não apenas se mostra compatível com a terapia baseada em processos, mas a ultrapassa em profundidade, em clareza estrutural, por oferecer uma compreensão mais profunda, abrangente e hierarquizada da natureza humana. Ela realmente se fundamenta em uma ontologia, em uma estrutura ontológica real. Por isso, uma clínica atomista pode acolher com rigor crítico os avanços técnicos da psicologia contemporânea, integrando-os
julgando-os e integrando-os em um horizonte mais amplo e profundo, que é uma visão realista, integral e plenamente humana da pessoa. Em síntese, e com isso já termino, a atualidade da psicologia atomista não reside em um retorno a práticas clínicas do passado, da época de Santo Tomás, mas na capacidade que tem a psicologia atomista de oferecer ao presente precisamente aquilo que lhe falta: uma visão objetiva, realista, teleológica da natureza humana. Tá? Ela não se opõe ao que pretendem as modernas terapias, mas lhe fornece o alicerce mais profundo e o horizonte último da sua integração. Muito obrigado.